juntamente com a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, as duas cartas de João, a epístola de Judas, a carta de Judas, e a outra carta de Pedro, segunda Pedro, são consideradas epístolas universais, gerais ou católicas, como alguns preferem assim nomear, titular. Quando Pedro começa essa primeira carta, no capítulo 1, versículo 1, que ele vai fazer uma observação de quem são as pessoas que vão receber essa carta, ele dá um título para aquelas pessoas. Eles são forasteiros da dispersão. E ele diz qual é a região que essas pessoas estão radicadas, que elas moram. Ele diz: forasteiros da dispersão do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Essa região, ela é uma região contrária à região que Paulo desenvolveu o ministério apostólico dele. Região contrária. Quando a gente mergulha em 1 Pedro, quando a gente começa a fazer uma leitura, a gente começa a perceber que 1 Pedro é uma carta que ela tem uma essência pastoral muito forte. Muito forte, uma profundidade pastoral muito forte. É um assunto, é um tema que se sobressai no curso da carta. E aí a gente se lembra que em João capítulo 21, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse para Pedro assim: então, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Se o ministério pastoral, se o tema, se o assunto pastoral, ele transpira dentro da carta de Pedro, nós compreendemos então que aqui nessa carta nós temos um velho pastor, que quando se tem a redação da carta ele já é um idoso, e que ele tem, lá do outro lado, nessas cidades aqui dessa região, um grupo de pessoas que provavelmente estejam passando por algum tipo de dificuldade, porque o assunto provação, dificuldade, lutas e tribulações também é um assunto que está impregnado nas cartas de Pedro. Então, é um velho pastor, um presbítero, como ele também se intitula, que ele, nessa tarefa de escrever uma carta, ele vai então animar aqueles irmãos que vão receber essa missiva, essa correspondência. Ele vai exortá-los no sentido de oferecer para eles alívio, refrigério, ânimo para a alma deles. Ele vai exortá-los a permanecer firmes, independente do quadro mais adverso. Porque quando a redação de Pedro ocorreu, provavelmente o imperador era Nero. Provavelmente. De 60 a 64, provavelmente o imperador era Nero. Quando a gente lê 1 Pedro, há dois detalhes que eu acho muito importante e que eu entendo que tem ligação com aquilo que a gente pretende tratar nessa noite. Quando ele começa o capítulo 2, que nós lemos, o versículo de número 1, ele diz assim: despojando-vos, portanto. O termo portanto, ele é um termo de ligação. Hebreus capítulo 12, o mesmo autor usa também o termo portanto. Então, quando ele usa o termo portanto, é que ele quer fazer uma ligação daquilo que ele vai falar agora com algo que já foi dito. Então, o portanto que Pedro coloca, nesse capítulo 2 da carta dele, tem relação com aquilo que acontece na vida dos cristãos.
E o ponto alto que a gente faz ligação com esse termo, portanto, é o versículo 23 do capítulo 1, quando ele diz que nós fomos o quê? Regenerados. Que essa é a menção que ele faz para aquela igreja que receberia essa carta. Só que há um outro termo que ele usa que é muito importante, que é o termo forasteiro, que é o termo que ele usa quando ele começa a primeira carta dele. Ele diz: vocês são forasteiros da dispersão. Portanto, forasteiros. Vocês foram regenerados, portanto, agora a vida de vocês ela é um pouco diferente. Como forasteiros, nós estamos no mundo, essa realidade que nós vivemos aqui. Nós vivemos nesse mundo, nós vivemos nessa terra, nesse planeta. Só que nós sabemos que, como forasteiros, nós não pertencemos a essa terra. Israel caminhou durante 40 anos um deserto, indo para uma terra prometida. E a exemplo de Israel, nós estamos peregrinando por essa terra, também indo para uma terra prometida, uma terra gloriosa. Só que há uma realidade muito dura e muito importante também. É que nós estamos indo para uma terra gloriosa, mas nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos peregrinando, nós ainda estamos caminhando. Nós ainda estamos vivendo aqui, ou seja, os nossos olhos, os olhos de cada um de nós como cristãos, eles estão sendo projetados aonde? Na eternidade, na nova realidade de cada um de nós, na mansão celestial, na terra celestial. Mas os nossos pés ainda estão aonde? Estão aqui. E à luz de tudo isso, eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos algo nesse sentido. Os nossos olhos estão na eternidade, mas os nossos pés estão aqui. E aí, à luz de 1 Pedro, capítulo 2, que responsabilidade será que ter os pés aqui traz para cada um de nós? Há 4 responsabilidades que Pedro, então, anota nessa primeira carta dele, que são bem claras para cada um de nós. A primeira responsabilidade, irmãos, é que enquanto nossos pés estiverem aqui, a gente tem que travar uma batalha permanente contra a velha natureza. O apóstolo Paulo, Efésios capítulo 4, 24, ele diz assim: os revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e em retidão. No versículo 25 de Efésios 4, ele diz assim: deixe a mentira e fale a verdade, cada um com seu próximo. Tiago capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Tiago diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantado, qual é poderosa para salvar a vossa alma. Hebreus capítulo 12, versículo 1, o escritor aos Hebreus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé de Hebreus 11, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Você já foi na escola, você sabe o que é a cola tenaz. Olha o que o autor aos Hebreus diz: o pecado que tenazmente nos assedia. E ele conclui: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse texto de Hebreus capítulo 12, a versão NVI, ela vai dizer assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha.
A nova versão, a nova tradução na linguagem de hoje diz o seguinte: livremo-nos do pecado que se agarra firmemente em nós. E aquela versão chamada Bíblia Viva, que é uma paráfrase, ela diz assim: especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés. É a forma como essas versões, como essas traduções, elas fazem afirmação sobre Hebreus capítulo 12, versículo 1. E esses textos que eu li aqui, como exemplo, junto com 1 Pedro, eles vão nos dar a ideia de livrar-se desse velho modelo de vida que nós tínhamos. E essa é para nós uma responsabilidade que a carta de Pedro coloca sobre os nossos ombros. Por que no enunciado do ponto, no enunciado da lição, eu disse que é travar uma batalha permanente contra a velha natureza? Porque a velha natureza, ela persiste com cada um de nós conquanto nós vivamos nessa realidade. A velha natureza dorme com cada um de nós, acorda com cada um de nós, toma café com cada um de nós, almoça com cada um de nós, trabalha com cada um de nós, vive com cada um de nós, conquanto nós vivamos aqui. A velha natureza está aqui, com cada um de nós. Aquele velho homem, aquele homem que se corrompe, aquele homem afastado de Deus, aquele homem corrupto, aquele homem maledicente, ele permanece em nós. Paulo diz assim: revistais do novo homem. E Pedro diz no versículo 1: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Aí no versículo 11 de 1 Pedro, capítulo 2, ele diz assim: eu exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, olhem vocês uma responsabilidade que, enquanto nós estivermos com os nossos pés nessa realidade, todos nós temos. E não vai mudar. Pecado e nova natureza, eles não se combinam. É por isso que constantemente o texto bíblico diz assim: olha, abandone, deixe de lado, livre-se, renuncie, rejeite, se abstenha. Pecado e nova natureza não tem relação. Velha criatura, nova criatura não tem relação. Então, uma responsabilidade que cada um de nós tem sobre os ombros é o quê? É manter, é travar uma batalha permanente contra o quê? Contra o velho homem. Porque o pecado, ele convive com cada um de nós. A velha natureza convive com cada um de nós. Eu acho que eu contei para vocês a história, eu já devo ter contado essa história aqui, de um pastor, professor meu de seminário, que ele foi participar de um congresso missionário. E ele disse que um dia ele quis tentar explicar o que era Gálatas 5, as obras da carne e os frutos do Espírito. E ele foi participar de um congresso missionário num lugar, e aí depois do congresso eles saíram para passear à noite, ele foi num shopping, e tinha uma loja que vendia artigos para pessoas que fumam, e era uma loja muito bonita, muito bem decorada, muito bem iluminada, tinha cachimbo, tinha cigarrilha, tinha charuto, tinha isqueiro, tinha um monte de coisa. E ele falou assim:
como me deu vontade de fumar naquele dia. Ele falou: meu irmão, eu nunca fumei na minha vida. Ele falou: eu sempre cresci, sempre convivi, cresci com os meus responsáveis, meus pais, não fumando, não havia cigarro dentro da minha casa. Eu entreguei minha vida para Jesus e aí eu fiquei com mais ódio do cigarro ainda. Só que no dia que eu entrei naquela loja, me deu uma vontade fora do comum de fumar. E aí ele disse, aí naquele dia eu entendi o que é essa luta do Espírito Santo que habita em nós contra a carne, contra o pecado. E a gente não pode, de forma alguma, subjugar os efeitos, os danos do pecado na vida de uma pessoa e de uma igreja. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele fala nessa carta. Quando ele começa o capítulo 2, no versículo 1, ele fala, olha, maldade, dolo, hipocrisia, inveja. Ele enumera para nós pecados que quando eles são muito claros em nossa vida, quando a gente sabe, pratica esses pecados, vive na prática habitual desses pecados, os danos deles são terríveis na nossa vida. E quando ele diz para nós que a gente deve se despojar, e depois ele diz lá na frente que a gente deve se abster, o verbo ele é ativo. Quando o verbo ele é ativo, significa que nós devemos ter uma ação contra aquilo. Eu faço, eu como, eu compro, eu vendo, eu acordo cedo, é ativo. É uma ação que eu faço, é uma ação que eu tomo, é uma atitude que eu tomo. Então, quando ele diz, olha, se despoje e se abstenha, é uma luta objetiva que todos nós temos o quê? Contra essa velha natureza. É uma luta. Porque a nossa natureza carnal, ela de fato luta contra a nossa natureza espiritual, contra o Espírito que habita em nós. Então, a primeira responsabilidade que eu entendo que Pedro projeta sobre nossos ombros, irmãos, é travar uma batalha permanente contra a velha natureza, contra o velho homem. Nova natureza e velha natureza não se combinam. Segunda responsabilidade. No versículo de número 2 que nós lemos, o apóstolo diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Segunda responsabilidade que eu compreendo que é colocado sobre os nossos ombros é trilhar um caminho rumo ao crescimento espiritual. Crescer espiritualmente. E Pedro diz, olha, antes crescei na graça e no conhecimento. Ontem nós estávamos numa reunião aqui, à tarde, para falar sobre evangelismo. E aí tinha um rapaz que estava participando da reunião. E tem assuntos dentro da teologia que eles são bem complicados de você tratar. Assuntos assim um pouco profundos, assuntos que discute-se pouco nas igrejas, conversa-se pouco, você quase não vê aulas sobre esses assuntos. E aí tinha um menino, um irmão nosso que estava aqui ontem, e aí nós conversamos um pouco, aí depois que acabou a nossa reunião, nós fomos embora, e como a casa dele é na direção da minha casa, nós fomos juntos, né? E eu fiquei impressionado com o conhecimento que ele tem do assunto que nós começamos a conversar ontem aqui. E eu perguntei para ele, eu falei assim, como é que você sabe disso?
Ele falou, um dia eu peguei isso aí para ler e eu fui me aprofundando nisso. Eu falei, rapaz, você poderia dar uma aula para nós. O apóstolo Pedro diz assim, olhe, desejai ardentemente. Perceba você que ele coloca um peso muito grande nessa vontade de crescer, nessa vontade de se desenvolver na fé cristã. Ele não diz, desejai. Ele não diz aqui para nós, olha, se você quiser, pegue ali e leia alguma coisa. Ele diz assim, desejai ardentemente. E aí ele pega a ilustração de uma criança, de um recém-nascido. Ele diz, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, olha a ilustração que Pedro utiliza para ensinar para nós essa responsabilidade de crescer espiritualmente. A palavra de Deus, ela é tão profunda, irmãos, tão profunda. E a grande verdade é que nós, na maioria das vezes, nós ficamos, sabe aonde? Na superficialidade dela. O pastor reverendo Antônio estudou, fez seminário, né? Quando a gente começa no seminário, primeiro dia a gente pega e fala assim, puxa vida, 4 anos, meu Deus do céu. Você olha e fala assim, 4 anos é muito tempo. Aí você sabe o que acontece? Você vai, você estuda 4 anos e você finaliza. E aí você sai depois dos 4 anos e vai para o ministério. Aí sabe o que você fala? Puxa vida, só 4 anos. Porque você percebe que diante da grandeza da palavra, da profundidade da palavra, 4 anos não é nada. Porque talvez uma vida inteira nossa não seja absolutamente nada. E Pedro diz assim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. O que eu entendo quando ele escreve esse versículo, da forma como ele escreve, é que a vida cristã, ela se desenvolve progressivamente, porque ele diz, crianças recém-nascidas. E essa criança recém-nascida, ela só vai chegar à fase adulta, ela só vai caminhar bem na vida dela se ela for alimentada, e bem alimentada. Uma das coisas que nos mantém bem na nossa vida é a boa alimentação. Mas ele diz, desejar ardentemente, porque quem já teve a experiência de ter uma criança chorando de madrugada dentro de casa querendo uma madeira, sabe o que é desejar ardentemente uma coisa? Que ela chora e toda a casa, toda a vizinhança ouve. Então, a vida cristã, ela se desenvolve progressivamente. Nós somos crianças recém-nascidos, não nascemos prontos, não ficamos prontos quando somos regenerados. Passamos por estágios diferentes na nossa vida. Passamos. Vivemos experiências diferentes na nossa vida. Cada uma delas acumulando experiência para nós, entendimento, para que a gente pouco a pouco vá o quê? Vá amadurecendo. Tem um texto do escritor de Hebreus que ele diz assim que já era para vocês serem mestres. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Mas a gente ainda tem que dar alimento líquido para vocês. Vocês não suportam alimento sólido.
A vida cristã, ela se desenvolve progressivamente. Você aprende uma coisa hoje, aprende uma coisa amanhã, e você vai crescendo, você vai subindo. Só que quando ele coloca desejar ardentemente, isso mostra que buscar o crescimento tem que ser uma disposição do coração de cada um de nós. Uma disposição. Nosso coração tem que estar disposto a buscar o conhecimento. A gente tem que ser que nem o salmista que disse o seguinte: como eu amo a sua lei. Mas existe um detalhe nesse versículo que é muito importante para o nosso crescimento. A gente deseja ardentemente, como crianças recém-nascidas, mas ele disse o que nós precisamos desejar ardentemente. Ele diz aqui, o genuíno leite espiritual. O que significa isso aqui para nós? Significa que tem muita gente consumindo leite fraudulento, leite envenenado por aí. Leite misturado com outras coisas, com outras substâncias. E essas pessoas que estão consumindo esse leite que não é genuíno, que é envenenado, que é adulterado, que é falsificado, eles não têm como crescer. Qual é o nosso entendimento como igreja reformada? O nosso entendimento é o quê? Que a palavra é a verdade. E ela é o quê? Autoridade na nossa vida. À luz disso tudo, nós entendemos que o genuíno leite espiritual é esse que Deus nos deu, que Deus revelou para nós. Então, uma responsabilidade que Pedro põe nos nossos ombros é: cresça espiritualmente. E cresça sempre. Deseja ardentemente, como recém-nascidos, o genuíno leite espiritual. Uma terceira responsabilidade que Pedro põe sobre nossos ombros: assumir um compromisso com a comunidade dos salvos. Versículo 4, ele diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele diz depois no 5, como pedras que vivem sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. E aí no versículo de número 9 ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, essas pedras que vivem, segundo o texto de Pedro, elas são agrupadas. São pedras que vivem. Está falando de uma casa espiritual, a igreja, o organismo espiritual de Cristo. Elas são agrupadas, são juntadas. E a nossa relação com essa casa espiritual, ela é uma relação viva. Ele diz, chegando para ele a pedra que vive, e a nossa relação com o corpo de Cristo, ela começa com a relação com ele. Ele diz, chegando para ele. E depois essas pedras são unidas, são juntadas. Porque ninguém tem relação com o corpo de Cristo se primeiramente não tiver relação com Cristo. Se a pessoa tiver relação com a igreja e não tiver relação com Cristo, ela é simplesmente um simpatizante da igreja. Ela é uma pessoa que ela gosta da igreja, ela acha legal, ela acha bacana. Mas ela não é da igreja. Ela não é desse organismo, ela não é uma pedra viva. Ela não é uma
pessoa que chegou junto a essa pedra que vive, que foi rejeitada, que é a pedra angular, que é a principal, ela não chegou, e, portanto, ela não é juntada nesse outro grupo para edificar essa casa espiritual. E nós que somos as pedras vivas, segundo o texto aqui, nós somos esses que, na medida em que nós vamos nos juntando, nós vamos o quê? Edificando essa casa espiritual. Isso mostra que a nossa relação com Cristo, ela implica em quê? Em unidade. Em unidade. Uma igreja unida, ela desenvolve as tarefas mais complexas. Uma igreja desunida não pinta uma porta. Uma igreja desunida, irmãos, eles não conseguem fazer as coisas mais simples que possam existir. Quanto mais espiritualmente. E uma quarta responsabilidade que eu entendo que Pedro projeta sobre nossos ombros. No versículo de número 12, ele diz assim, olha: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Uma quarta responsabilidade que Pedro põe sobre nossos ombros aqui é testemunhar para a glória de Deus. Esse texto aqui, o versículo 12 de 1 Pedro, capítulo 2, ele tem uma relação muito grande com Mateus, capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Eu entendo que aqui a responsabilidade é testemunhar para a glória de Deus, porque Pedro ele diz o seguinte, olha, vocês estão no meio dos gentios. Tem outra versão que diz pagãos, acho que a NVI diz pagãos. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, olha só, aquele povo que foi regenerado, que foi resgatado, que agora trava uma luta contra a velha natureza, no meio dos gentios eles têm que viver o quê? De forma exemplar. Para que naquilo que eles falam, os gentios falam contra vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Nós somos seres sociais. As nossas igrejas não são como aqueles grupos religiosos que se isolam. Tem muitos grupos religiosos que se isolam por aí, que montam comunidades distantes, longínquas, e lá eles plantam, eles colhem, eles fazem as suas atividades religiosas, eles educam seus filhos lá no meio, eles casam entre eles. A igreja está inserida na sociedade, no mundo. Enquanto ela não seja do mundo, ela está inserida no mundo. Jesus diz, eles não são do mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Mas o texto de Mateus diz o quê? Diz a mesma coisa que Pedro diz. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Nós somos seres o quê? Sociais. Ele diz aqui, olha, o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio das pessoas. Nós estamos numa sociedade formada por pessoas das mais diversas classes. Tipos, grupos, religiões, pensamento político, pensamento ideológico, pensamento teológico, pensamento religioso. Você trabalha numa empresa, a pessoa que senta do teu lado é homem, mas vive com outro homem.
Você faz um curso numa faculdade, a sua colega de grupo de trabalho é mulher, mas vive com outra mulher. É no meio de todas essas pessoas que todos nós vivemos. Nós não vivemos num mundo distante, num mundo diferente. Nós estamos aqui, numa igreja que o culto começou 6 horas, são 7h24, daqui a pouco acaba, cada um vai para a sua casa. E amanhã cedo, cada um volta a viver a sua realidade semanal. E a realidade que você vai enfrentar lá durante a semana, daqui a pouco, amanhã, é diferente dessa daqui. Muito diferente. Lá você vai enfrentar o chefe, o vizinho, a vizinha. O ruim é quando é o contrário, quando o vizinho tem que enfrentar você. O ruim é o contrário, né? Quando o vizinho tem que enfrentar a gente, né? Nós somos seres sociais, nós estamos vivendo numa sociedade, e a gente vai viver numa sociedade, a gente vai viver no mundo, a gente vai viver no meio de pessoas, a gente vai ter a economia a favor da gente, mas contra a gente vai ter leis a nosso favor, mas vai ter um monte de lei contra cada um de nós. Nós vamos ter pessoas que gostam de nós vamos ter pessoas que não gostam de nós. Nós vamos ter tudo isso. Nós vamos ter pessoas que não gostam da nossa religião, no entanto, não estão nem aí para nós. Nós vamos ter violência, crise. Nós vamos ter tudo aquilo que as pessoas lá fora têm. Tudo. Nós somos seres sociais. E aí Pedro diz o que para nós? Pegue sua mala, mude-se e vá para um lugar melhor. Não. Pedro não diz isso. Faça um currículo, mande para uma empresa e antes da empresa lhe chamar para uma entrevista, pergunte se todos na empresa são cristãos. Não existe isso, irmãos. Procure um apartamento num condomínio e antes de você mudar, antes de você financiar ou comprar, pergunte para o síndico se todas as pessoas que moram lá são cristãos. Não existe isso. Nós somos seres sociais, nós estamos vivendo numa sociedade. Ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Isso aqui é um desafio para cada um de nós. Porque você pega muita gente casca grossa por aí. A gente pega tudo quanto é tipo de gente. A gente pega a pessoa que tolera a nossa forma de ser, a nossa religião, a nossa fé. Tolera. A palavra é tolera, não é segue, é tolera. Mas a gente pega pessoas que não toleram e trabalham contra. Ele diz: mantenha exemplar o vosso procedimento. E quando ele diz que a gente tem que manter exemplar, é porque ele tem um objetivo naquilo que ele escreve.
para que, de certa forma, o nosso procedimento, a nossa forma de viver, cause um impacto nas pessoas. Ele diz, olha, para que observem as vossas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da vossa visitação, da visitação. Para que o nosso comportamento ele cause um impacto na vida das pessoas. Provavelmente, um dos maiores problemas de muitas pessoas, cristãos nos dias de hoje, é que eles não são diferentes daquilo que acontece lá fora. Tem cristão, eu trabalhei, convivi com um cristão, falou assim, eu peço oração porque eu estou sendo perseguido. E a pessoa era perseguida, sabe por quê? Porque fazia coisa errada. E o nosso procedimento tem que ser exemplar. Porque no nosso procedimento, no nosso comportamento, na nossa vivência lá fora, Deus ele tem um objetivo. Essa é a quarta responsabilidade que Pedro projeta sobre nossos ombros: testemunhar para a glória de Deus. Se nós vamos para o céu, nós vamos para o céu. Nós vamos. Chega a ser fúnebre falar que o céu nos espera, né? Mas nós vamos para o céu. Jesus garantiu isso para nós. Mas a gente ainda está vivendo aqui. A gente ainda está pisando aqui, nessa terra. E enquanto a gente estiver pisando aqui, a gente vai ter que primeiro, travar uma batalha permanente contra a velha natureza. Irmão, irmã, o velho homem, a velha natureza, ele quer se sobressair. Ele quer falar mais alto. Ele quer tomar a frente. Quer. E isso acontece a todo momento da nossa vida. Enquanto a gente estiver pisando aqui nessa realidade, a gente vai ter que crescer espiritualmente. A gente vai ter que aprender o que é a vida cristã, o que é o reino de Deus, o que é a palavra, o que é a igreja, como é que a gente se relaciona. A gente vai ter que aprender tudo isso. Isso é crescimento. Eu me atrevo a dizer que a gente não vai poder, chegar em 2030 fazendo as mesmas perguntas que nós fazemos hoje nas escolas bíblicas. A gente não vai poder chegar em 2030 entrando num gabinete pastoral e perguntando para o pastor as mesmas coisas que nós perguntamos há anos. A gente não vai poder chegar em 2030 não conseguindo abrir a boca e falar sobre alguma coisa da fé cristã. A gente não vai poder chegar em 2030 não conseguindo fazer uma oração. A gente tem que crescer. Para isso, a gente tem que fazer o caminho que Pedro disse, você tem que desejar ardentemente. Você tem que ser como um bebê que chora pela mamadeira dele e que quer o leite verdadeiro, não quer um leite falsificado, não quer um leite adulterado. Enquanto nós estivermos pisando aqui, a gente vai ter que se comprometer com a comunidade dos salvos e com a missão. Se comprometer. Porque é na junção dessas pedras vivas que esse organismo ele é edificado espiritualmente. E a gente vai ter que testemunhar para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, fecha os olhos.
Que Deus abençoe sua vida. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela tua revelação. Obrigado, ó Deus, porque é nela que nós encontramos o caminho para a nossa vida. O que o Senhor quis que nós soubéssemos, o que o Senhor entendeu que era necessário para a nossa vida, para dar curso à nossa vida, o Senhor deixou na palavra. O Senhor revelou aquilo que era da tua vontade soberana. E naquilo que o Senhor revelou da tua vontade, aquilo que o Senhor revelou na tua palavra, nós queremos compreender, nós queremos entender, ensinar e aplicar. O que nós aprendemos hoje é que Jesus Cristo já nos garantiu a glória celestial. Jesus morreu por cada um de nós. O Espírito habita em nós. Nós somos eleitos. Nós somos selados pelo Teu Espírito. Mas a gente ainda está peregrinando aqui nessa terra. Somos forasteiros, ó Deus, caminhando para a terra celestial. E nós temos responsabilidades sobre nossas vidas. A responsabilidade de lutar contra a velha natureza, a responsabilidade de crescer espiritualmente, a responsabilidade de participar da comunidade dos salvos, a responsabilidade de testemunhar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a vencer as resistências que ocorrem muitas vezes em nossas vidas e que tudo aquilo, ó Deus, que nós façamos seja para a Tua glória. Assim, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém.